Meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Na verdade, boa é a hora em que você se juntou a nós para a continuidade dos estudos das parábolas de Jesus. Agora, ao iniciarmos o módulo 8, nesta que será talvez a mais desafiadora tarefa desse grupo de estudos, qual seja destrinçar o sermão profético ou o discurso escatológico de Jesus. E é evidente, meus queridos, que vocês sabem que esse discurso não está catalogado em sentido clássico ou no sentido tradicional como sendo uma parábola, não é uma parábola típica, no entanto, compartilha com elas alguns elementos que podem ser considerados parabólicos. Qual seja, trata-se, evidentemente, de um discurso alegórico, pelo menos até que a realidade nos prove do contrário. E traz consigo símbolos e simbolizações que são típicas desse tipo de discurso, dessas alegorias. Mas não somente por isso, ele passou a compor o nosso núcleo dos estudos parabólicos, mas também porque percebemos que esse discurso ele contextualiza as parábolas de vigilância e de responsabilidade que Mateus insere ao final da sua transcrição, em parte para ilustrá-lo, em parte para concluí-lo com a estrondosa parábola do juízo final, do julgamento das nações. E, como vocês sabem, algumas dessas parábolas vão compor módulos seguintes, módulos que iremos estudar, como sendo as parábolas sobre vigilância, o módulo sobre as parábolas de transição. Então, achamos por bem aqui abrir um espaço para o estudo dessa passagem, antes de vermos as parábolas propriamente conexas a ele. Dito isso, é preciso dizer também que esse sermão se traduz numa das páginas mais complexas, mais discutidas e mais discutíveis dos evangelhos e que torna a nossa empreitada complicada e desafiadora. E essa opinião está esposada, por exemplo, por ninguém menos do que o grande teólogo alemão, cardeal emérito de Roma, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, que assim o classifica naquela sua conhecida trilogia Jesus de Nazaré. Agora, se é difícil para ele, imagine para nós que não somos nem tão familiarizados assim, sequer com os evangelhos, já estou dizendo nós espíritas, menos ainda com o texto bíblico em sua estrutura mais ampla. Isso porque neste sermão Jesus irá fazer uma referência direta ao livro do profeta Daniel, um dos textos mais conhecidos e mais estudados das escrituras sagradas do Antigo Testamento, do Tanakh, da Bíblia hebraica, cujas profecias irão se ligar muito intimamente ao sermão de Jesus. Então, por isso, porque a tarefa seria naturalmente hercúlea, mas também porque nós entendemos cabível ser assim, nós vamos fazer duas leituras. Vamos trazer esse texto, esse sermão, em duas perspectivas distintas, dividindo naturalmente cada uma delas entre um de nós, coordenadores desse grupo. A primeira leitura trará a perspectiva profética histórica, com ênfase no coletivo, e será feita por mim. A segunda leitura será produzida pela Michelle e vai trazer a abordagem simbólica espiritual com ênfase no indivíduo. Serão dois olhares distintos sobre duas perspectivas diferentes para o mesmo texto, o que não vai impedir que, eventualmente, essas abordagens se atropelem, se sobreponham na tentativa de cada um de nós de dar a melhor compreensão para esse estimulante estudo. Preciso lhes dizer também que, a despeito do material selecionado dos teólogos, que já digitalizamos e já compartilhamos com vocês,
os textos de Ratzinger, de Carson, de Moody, Snodgrass, Carter, algumas bíblias de estudo que são utilizadas e serão utilizadas para a compreensão desse sermão profético, eu vou me valer de um livro específico para me conduzir nessa primeira abordagem, a perspectiva histórica profética. E esse material, por se tratar de um livro inteiro, não será por nós digitalizado, ao contrário, será fortemente recomendado para que aqueles que se interessarem pelo tema, o adquira, já que está sendo comercializado e merece o investimento pela qualidade da produção e do seu conteúdo. É o texto, é o livro aqui ao lado, o excelente livro Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos, porquanto ela é produção de um confrade, Wallace Oliveira, de Minas Gerais, que vai trazer uma vasta pesquisa histórica e vai fazer um mergulho muito interessante nas profecias de Daniel, bastante incomum no meio espírita. Um livro riquíssimo também em notas de rodapé, nos quais o autor irá esclarecer uma série de termos e conceitos que são muito comuns ao estudioso do texto bíblico, na perspectiva teológica, mas um tanto desconhecido para a maioria de nós espíritas. Portanto, meus queridos, vale o investimento, uma rápida pesquisa na internet, você vai ver que ele está sendo comercializado na Amazon e é um livro muito interessante de ser lido. Por fim, fica aqui uma última palavra a título de lembrete. Seja uma palestra, seja uma resenha, seja um estudo, qualquer que seja ele sempre irá corresponder à interpretação do palestrante, do estudioso, do resenhista, do leitor, daquilo que ele encontrou nas fontes que ele pesquisou. Porém, essa é uma leitura individual que vai carregar também as limitações e alcances cognitivos daquele que está produzindo. Por isso, fica aqui o desafio para que vocês também, caso lhes aprove, caso vocês gostem do aperitivo que aqui traremos, caso desperte o interesse de vocês por esse tema muito oportuno e sempre muito atual, para que vocês mergulhem também nessas fontes que nós vamos trazer e também em outras de suas próprias pesquisas e produzam então a sua própria leitura, a sua própria reflexão, para extrair o seu próprio entendimento, porque afinal de contas, como eu sempre brinco, nós esposamos uma doutrina que preconiza a fé raciocinada. E não é possível você exercitar a fé raciocinada se não exercitar o raciocínio, razão pela qual eu lhes convido a esse estimulante exercício. Dito isso, meus queridos, vamos adentrar no contexto do sermão, como sempre fazemos ou buscamos fazer nesse nosso grupo de estudo.